Boa noite, povo de Deus, paz e bem. Estamos mais uma vez iniciando os trabalhos do movimento de concílio da Diocese de Teixeira de Freitas, o GED Teixeira de Freitas, intitulada essa escola vivencial Escola de Férias. Ainda há muita gente viajando, tem muita gente que está ainda não voltar às suas atividades, mas é importante e bom que cada um de nós também mantenhamos essa conexão com esse grupo, com esse movimento que nós temos tanto estimo, tanto gosto. Então a gente decidiu fazer duas lives, uma nesse mês de janeiro e outra no próximo mês de fevereiro, antes de começar nossas escolas propriamente ditas. Então, fique à vontade, coloque seus comentários, compartilhe com quem você gosta, compartilhe com seus amigos, convide outras pessoas para participar. Bem-vindos a cada um de vocês, Regina, Juliana, Alessandro, que mais? Todos vocês. Eu às vezes não enxergo muito bem, tenho que usar o óculos, mas às vezes o óculos também me atrapalha. Carlos Eduardo, muito bem, todos vocês muito bem-vindos, boa noite. E esse é o nosso encontro, esse será o nosso momento, o início de 2021, no que se concerne às escolas vivenciais. Que bom que vocês estão aqui, que bom que nós podemos participar de momentos como esse. Então vamos dar início, eu não vou me alongar muito, tá? Essa escola vivencial será bem breve, uma pequena mensagem para nós iniciarmos esse nosso trabalho, mas também para nós criarmos esse desejo de estarmos juntos em comunidade, mesmo que virtualmente. Então, muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês, muita gratidão mesmo por tirar um tempo do tempo de vocês para participar desse momento. Então vamos iniciar, porque a gente, quando se fala de igreja, de comunidade, de Deus, a gente nunca começa e nem faz nada em nosso nome. A gente não começa e nem faz nada porque nós sabemos. Nós começamos e fazemos o que fazemos porque existe um Deus que nos acompanha. Existe um Deus que ama a cada um de nós, que cuida da gente. Ainda que tudo esteja contra, Deus está presente. Ainda que a gente não consiga enxergar, Ele está presente. Mas por isso mesmo, é em nome dEle que nós iniciamos esse nosso encontro, essa nossa escola vivencial, que tem como título hoje o Encontro de Paulo com o Filho de Deus. Ontem, dia 25, foi a solenidade da conversão de São Paulo Apóstolo, e alguns dos conciliistas aqui de Teixeira participaram, e do Brasil inteiro, porque eu acompanhei e vi todos os GEDs postando que estariam participando na noite de ontem de celebrações e missas a São Paulo Apóstolo, a conversão de São Paulo Apóstolo, que é o padroeiro do movimento de concílio. Então iniciemos com muita alegria, com paz, entusiasmo, mas também esperança e muita fé. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça desse Deus que é maravilhoso, o amor de Jesus Cristo que nos ama e cuida de cada um de nós, e a força do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu, bendito seja Deus que nos reúne, bendito seja Deus que cuida da gente, bendito seja Deus que nos ama e nos coloca de pé, mesmo diante de tantas dificuldades. Então, meus irmãos, se o próprio Evangelho diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele está. No momento aqui, o Instagram me mostra que nós somos 13 pessoas participando. Muito mais do que os 12 discípulos que Jesus escolheu para estar com Ele. Então, quanta graça e quanta presença real de Deus possa estar nesse momento em que nós estamos celebrando. Estamos também fazendo uma reflexão sobre a nossa caminhada, a nossa vida, a partir da devoção ao nosso padroeiro,
Paulo. Um abraço também muito especial a todo o pessoal do setor 2 de Itamaraju, de outras dioceses, de outros GEDs que estão entrando nessa live. Grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Então vamos iniciar esse nosso encontro falando um pouco sobre o tema que nós nos propomos hoje. Paulo, conversão de Paulo, mas sobretudo o encontro que Paulo faz com o Filho de Deus. A princípio a gente precisa pensar o seguinte: aqui hoje eu não vou fazer nenhum tratado teológico, não vou me aprofundar teologicamente, nem tampouco nas questões mais aprofundadas da vida, da biografia de Paulo. Mas a ideia é transmitir uma mensagem pastoral. Uma mensagem que possa nos ajudar no nosso dia a dia, uma mensagem que possa nos ajudar a alimentar, fortificar a nossa fé e a nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ideia fundamental é essa: criar um espaço, um momento celebrativo, um momento de oração, para nós entendermos um pouco, tanto para os de lá, o Paulo que fez essa experiência, como nós também, ainda hoje, podemos fazer a mesma experiência de Paulo. Para entender, a gente precisa entender o seguinte: quando nós somos devotos de um santo, quando nós somos devotos de alguém, de um santo, seja de Nossa Senhora, dos santos mais tradicionais, daqueles menos conhecidos, implica em cada um de nós conhecermos a vida, a obra e quem foi esse santo, o que ele fez, o que deixou de fazer. Como posso me espelhar em alguém se não o conheço? Então, condição fundamental para sermos devotos dos santos, seja os que estavam mais próximos de Jesus, os mais contemporâneos, ou mesmo Nossa Senhora, que eu acredito que universalmente é conhecida sobre tantos títulos e é bem querida por todos nós. Mas implica conhecermos a vida, a história, para entendermos por que ele disse aquilo, por que ele fez aquilo, como é que ele se deslocou, como ele foi anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele não era perseguidor da igreja simplesmente porque ele amanheceu meio bravo em um dia de domingo, um dia de sábado, seja lá o que for, e Paulo resolveu dizer: não, eu vou começar a perseguir esse grupo novo aí que estão intitulado de cristãos, seguidores do Nazareno, não tenho nada para fazer, eu vou... Não. Paulo perseguia os cristãos porque ele defendia a fé judaica. Ele perseguia os cristãos porque acreditava piamente, a sua fé lhe atestava isso. A escola que ele frequentou, a escola de Gamaliel, ele era discípulo de Gamaliel, tinha como a lei judaica a sua base fundamental. A fé não era aquilo que se vivenciava simplesmente porque se achava. A fé só se podia ser vivida plenamente no exercício profundo de observância da lei judaica. Então é bom que a gente entenda, quando se fala de Paulo, em primeira instância, que a gente acha que Paulo era ruim, mas ele estava defendendo a fé que ele foi criado para defender. Ele foi sabatinado, ele frequentou escolas importantes da fé judaica, portanto ele defendia essa fé. E aí fica a primeira pergunta para cada um de nós: em nome de uma lei, de uma fé que talvez esteja só em mim, eu posso ser, pois, um propagador de injustiças. Eu posso fazer, em nome de Deus, tantos erros, tantos absurdos, sem sequer perceber que estou contra o próprio Deus. Portanto, é importante nós estarmos cientes dessa posição de Paulo. Judeu, defendia a religião judaica. Portanto, o cristianismo nascente, as primeiras comunidades deixadas por Jesus, era, pois, para o judaísmo, sinal de contradição, sinal de
periculosidade, era um grupo perigoso, era um grupo que tinha como Jesus, e o mesmo grupo que Paulo pertence, que persegue, foi o mesmo grupo que matou Jesus. Então a ideia, nós entendermos isso. Então Paulo persegue os cristãos não porque ele não gostava de A ou B, mas porque ele defendia de maneira muito contundente o judaísmo e o rigor da lei. E aí tinha-se os cristãos como fora da lei, que não cumpriam as regras mínimas do judaísmo, portanto precisam ser combatidos, mortos e perseguidos. Então essa é a ideia primeira de nós entendermos a vida de Paulo, como é que ele faz. Só que em um dado momento, Paulo, vivendo todo esse rigor, vivendo toda essa fé em busca de defender aquilo que ele acreditava, em um certo caminho, que a Bíblia nos relata que é o caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com alguém muito especial. Paulo se encontra com Jesus. E ontem quem participou da missa, foi bem interessante, a missa ontem foi muito bonita. Na São Paulo Apóstolo, foi presidida pelo padre Paulo Sales, e foi realmente um momento de muita alegria. Eu estava prestando atenção em todos os detalhes, inclusive da leitura. E Paulo, na verdade, o que faz? No caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Tem um encontro com o Filho de Deus. Ele tem um encontro com uma verdade que para ele naquele momento, e a partir daquele momento, tudo o resto deixará de existir, tudo o resto será secundário, e absoluto será, pois, seguir e servir a este Filho de Deus, que ele faz esse encontro importante no caminho de Damasco. E o relato bíblico diz o seguinte: Paulo vê um grande clarão, cai, não enxerga nada, mas ouve a voz. Paulo, e a música inicial da missa de ontem foi justamente essa: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele faz esse questionamento, mas quem és tu? Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu? E aí ele diz: eu sou Jesus, o Nazareno. Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Só que entendam, se nós formos entender, isso é bem depois da ressurreição de Cristo. Paulo não conhece Jesus. Paulo não convive com Jesus. Paulo faz essa experiência profunda de maneira teológica, uma teofania, uma manifestação do próprio Jesus que veio ao encontro de Paulo. O que acontece? Aí a gente entende o seguinte, e é bom a gente sempre ter isso em mente. Bom, se Paulo não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos, mas para Jesus, aquele que o segue, para Jesus, aquele que ele defendeu, os pobres, os marginalizados, aqueles que não têm ninguém por eles, pois também perseguir Jesus. Jesus não desassocia a sua comunidade dele mesmo. A comunidade é o próprio Jesus em movimento. A comunidade é o Jesus acontecendo no aqui e agora da nossa vida. Portanto, Jesus nos dá uma força tremenda de sermos comunidade. Quando eu estou em comunidade, quando eu sou comunidade, eu sou o próprio Jesus na terra fazendo acontecer o reino de Deus. Por isso que Jesus disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Perseguir os cristãos, perseguir os pequeninos, perseguir aqueles que Jesus defendeu, é perseguir o próprio Cristo. E aí vai mais uma pergunta. A primeira foi: em nome da minha fé, em nome da lei que eu defendo, em nome do rigor das coisas que tem que ser do jeito que eu quero, eu posso cometer injustiça. Será que muitas vezes eu não sou igual Paulo? Muitas vezes eu não me comporto como Paulo para defender a minha ideologia, meu jeito de ser e viver, eu saio atropelando todo mundo?
E a segunda pergunta é justamente essa, esse encontro fundamental que Paulo faz com Jesus Cristo, que transforma a sua vida e que Jesus nos associa da comunidade. Portanto, quando eu digo eu sou devoto de São Paulo, no fundo eu estou dizendo aquilo que Paulo vivenciou, aquela experiência que Paulo fez, eu também tenho que fazer. E o relato bíblico disse quantas depois ficou sem enxergar. E aí depois, eu não vou entrar nesse pormenor agora, vocês depois, por favor, busquem no Google, ou se alguém tiver, a República de Platão, busque o momento em que ele faz o relato do mito da caverna. E a gente entende perfeitamente, nós vamos entender essa experiência que Paulo faz no caminho de Damasco. Dessa cegueira momentânea por encontrar a luz verdadeira. No mito da caverna, as pessoas ficam na caverna escura, veem sombra e acreditam que aquilo é a realidade. E quantos de nós, na nossa fé escura, ingênua e muitas vezes infantil, achamos que aquilo que nós acreditamos, que as devoções que nós temos, que a maneira como nós agimos no mundo é a realidade e a verdade. Mas Deus, hoje na pessoa de Paulo, nos convida a fazermos a experiência de Jesus, da verdadeira luz que tira dos nossos olhos todas as cegueiras e nos faz enxergar a vida como de fato ela é e fazermos caminhar para essa vida, para resolvermos os problemas inerentes a essa mesma vida. Portanto, aí vai dizer que mais adiante que Paulo se encontra com o chefe da comunidade, acho que é Ananias, e o que é que acontece? Ele faz a oração e Paulo cai como dos olhos de Paulo escamas. E aí eu pergunto, mais uma pergunta para nós refletirmos ao longo dessa noite. Quais são as escamas que ainda existem em meus olhos, nos nossos olhos, e que não nos faz enxergar Cristo como o verdadeiro pastor? Ou pelo menos temos uma ideia distorcida de quem é Deus, uma ideia distorcida de quem é Jesus. Ainda hoje, existem muitos cristãos que precisam fazer o caminho de Damasco, precisam fazer a experiência teológica de cair do cavalo. A Bíblia não faz o relato sobre que caiu do cavalo, mas se ele vinha com a cavalaria e tudo mais, obviamente diz que ele caiu. É obviamente que poderia ser de um cavalo, mas não há relato histórico que de fato Paulo caiu do cavalo, embora exista o ditado fulano caiu do cavalo, ou seja, caiu em si, entendeu o equívoco, entendeu o caminho equivocado para onde suas atitudes e seus próprios passos lhe fazia caminhar. Portanto, cair do cavalo não é só uma questão literal, mas cair do cavalo, cair por terra, deixar os olhos, as escamas dos olhos cair, soltar dos olhos, é mais uma experiência teológica do encontro daquele que é o Filho de Deus, do encontro daquele que pode de fato nos trazer uma realidade. Só que é importante nós termos consciência de que muitas vezes, assim como Paulo, nós estamos equivocados. Defendemos uma fé com tanto afinco que distanciamos as pessoas de Deus. Defendemos a lei, o rigor das coisas, da liturgia, do canto, das vestes, Isso pode, isso não pode. O rigor é tão grande que nós afastamos, entregamos para as pessoas, um Deus que não é o Deus de Jesus, que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus que liberta, mas pelo contrário, é um Deus que escraviza. O Deus que vive por trás da lei, da letra, dos dogmas, do que tem que ser assim porque eu sou Deus. E é bonito que esses dias eu até postei no meu Instagram uma imagem, eu até falei umas pérolas do cardeal Tolentino. Ele sempre coloca no Instagram, eu acompanho,
e foi até uma indicação de uma amiga cursilista que todos nós conhecemos, da Quitéria, sobre como ele, além de ser cardeal, é poeta. Então ele tem uma maneira bem profunda de falar de algumas coisas. Então ele fala, nós precisamos deixar Deus ser Deus, porque com certeza Deus nos deixa sermos, Deus me deixa ser eu. Essa é a grande alegria. Eu deixo Deus ser Deus, que muitas vezes eu quero manipular. Existe muito Deus por aí, à nossa imagem e semelhança, ao nosso bel prazer. Um Deus que nós criamos para poder massacrar o outro. Quantas culturas já fizeram isso? Ainda hoje nós vivemos essa religião da ditadura, de que Deus é como nós acreditamos que ele seja. Assim como Paulo achava que o Deus que ele defendia era o Deus verdadeiro. E em nome desse Deus verdadeiro de Paulo, poderia matar, como ele matou Estevão. Um dos primeiros ele estava, no grupo. E tantos outros cristãos mortos, decapitados, enfim. Por isso o cuidado, por isso a importância de nós entendermos a nossa fé e por onde nós estamos caminhando. Senão nós descontextualizamos aquilo que é real e verdadeiro e afirmamos verdades que nem a Bíblia nunca quis afirmar, nem o próprio Jesus quis proclamar. Portanto, é de suma importância que nós possamos fazer. Portanto, quando eu digo eu sou devoto de Paulo, Paulo é o nosso padroeiro do movimento de concílio, implica conhecer a história de Paulo, mas mais do que conhecer a história de Paulo, simplesmente, é ser Paulo. É sermos Paulo hoje, no aqui e agora. Desbravar comunidade. Igreja em saída já existia, não é algo inventado pelo Papa Francisco. Papa Francisco justamente pega do Antigo Testamento e do próprio Paulo a ideia dessa igreja em expansão, mas não é igreja de dominação. É uma igreja presente na vida das pessoas, uma igreja presente na realidade das pessoas, uma igreja que se preocupa com as pessoas, uma igreja que cuida do ser humano, não é uma igreja que massacra, como muitos tempos nós já vivemos, tempos sombrios, e ainda hoje nós temos religiões que não entenderam o poder de sermos, na verdade, detentores ou responsáveis por fazer o reino acontecer. Em nome desse reino, que tem que acontecer de todo jeito, a gente às vezes comete um monte de barbaridade. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, na noite de hoje, eu gostaria de deixar essa mensagem para cada um de nós. De fazermos a experiência de deixar aquilo que é antigo cair, aquilo que não nos deixa enxergar a realidade verdadeira, que possa deixar de existir, que possamos rasgar os nossos corações para que a verdadeira mensagem do Evangelho possa fazer parte da nossa vida e eu ser, pois, propagador do Evangelho nos ambientes a qual estou inserido. Eu não sou só cristão na igreja, eu não sou só cristão para um grupo determinado, eu sou cristão para o mundo e preciso agir como cristão em todas essas esferas, O testemunho de ser cristão é esse testemunho que nos credencia para dizermos, este de fato é um filho de Deus, esse de fato é seguidor de Jesus Cristo. Porque se eu estiver fazendo o contrário, eu digo, eu amo Jesus Cristo. Tem tanta gente que eu vejo, entra na igreja, faz tudo direitinho, tudo bonitinho, tem um cuidado de fazer reverência ao altar, ao sacrário, entra em silêncio na igreja, como se Deus não soubesse como é que ela age lá fora, mas tem todo um cuidado, toda uma liturgia dentro da igreja, mas é totalmente desregrado, desaverso no mundo aqui fora. Então é muito fácil para a gente
fazermos genuflexão diante do Santíssimo, é muito fácil. É fácil demais. Difícil é fazer genuflexão diante do outro que tem o rosto de Deus, porque também é imagem e semelhança do próprio Deus. Portanto, meus irmãos, Paulo fez uma experiência profunda e essa experiência profunda mudou a sua vida. Não adianta dizer eu mudei se suas atitudes, sua maneira de ser e viver no mundo não acompanham essa voz que diz eu mudei. A mudança se dá a partir daquilo que nós mostramos para o outro. O Pedro Mota Júnior está dizendo: evangelizar ambientes não é só através de palavras, mas também através do nosso exemplo de vida. A proposta de transformação começa em nosso coração, portanto, começa de dentro. Exatamente. E eu tenho certeza que esse encontro que Paulo fez com Jesus Cristo, com Deus, com o Filho de Deus, só se foi possível, não foi porque Cristo impôs, mas porque existia dentro e no coração de Paulo um desejo imenso de fazer um encontro com Deus. E essa perseguição aos cristãos, com todo o horror que isso possa representar, nada mais é do que a perseguição de alguém que estava sedento e achando que estava crendo que estava fazendo aquilo que era certo. Portanto, gente, é muito perigoso. Eu posso estar fazendo aquilo que eu acho que está certo e está contra o Evangelho. Eu gostaria que isso ficasse também no coração de vocês. Será que mesmo assim, defendendo como eu digo que defendo a igreja, defendendo como eu digo que defendo Jesus Cristo, será que de fato essa minha defesa é a defesa do próprio Cristo? O homem de Nazaré que aqui viveu, cuidou das pessoas, se aproximou da miséria do outro, colocou o seu coração, né? Misericórdia. A gente tem tantas teorias sobre o que significa misericórdia. Eu prefiro ficar com essa bem mais simples, que é deixar com que o meu coração, que é a sede dos sentimentos, a sede de onde tudo... Porque o Antigo Testamento não entendia essa questão da psicológica, né? Da psique. Não se entendia. Então, tudo que nos acontece, se a gente tem medo, se tem alegria, se tem o que seja, faz parte do coração. Ele bate mais forte, ele pula. Quando a gente gosta de uma pessoa que a gente olha, o coração dá uma acelerada. É nele que tudo acontece. Portanto, misericórdia é quando eu sou capaz de pegar este coração, tudo que eu sou, de todo o meu sentimento, e me abaixar, e ir até colocar este coração, esta compaixão na miséria do outro, na condição difícil onde ele está, na marginalidade da vida. Portanto, não se pode ser cristão só de palavra, dizer eu sou cristão. Só se pode ser cristão defendendo a igreja, pela igreja. O Papa Francisco nos ensina, nos chama, nos conclama para sermos uma igreja em movimento e uma igreja em saída. Uma igreja que vai ao encontro do outro e faz o outro acontecer. Eu tenho acompanhado muito o Padre Júlio Lancelotti, tenho acompanhado muito a luta dele com as pessoas que estão em condição de rua. Quanta dificuldade! E tem muito cristão achando que isso não é ser cristão. Isso é ser outra coisa. É possível, e a gente tem que terminar com isso na nossa cabeça, que eu posso estar errado achando que estou certo. Eu posso estar falando em nome de Deus, de um Deus que talvez não seja o Deus que o próprio Cristo anunciou, que o próprio Cristo viveu, que o próprio Cristo nos revelou. O Deus de cuidado, de amor,
O Pedro Mota hoje está muito bem. Muito obrigado, Pedro, pelas suas contribuições. Ele disse: empatia, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente sem julgar. O coração tem que estar puro e aberto. Sejamos misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. Explique, por favor, o que deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Deus vos salve, Deus. Não, Deus, ele não é. A gente acha que... Um exemplo, eu já falei isso aqui outras vezes, que tinha uma canção antiga, ela é até evangélica, que eu vi muito quando eu era criança e adolescente, que era aquele: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha onde pega, cuidado, pezinho onde anda, cuidado, boquinha no que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, mãozinha onde pega. A ideia de um Deus como o olho de Tandera, ou como a cabeça da medusa que tudo paralisa, de um Deus que está sempre com um livrinho aberto, está ali anotando tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. As coisas ruins estão ali, tudo escritinho, tintim por tintim. Ou também, quem sabe, as coisas boas que eu faço, ele está ali, anotando para poder me compensar. Só que às vezes esse Deus funciona para mim, eu quero que ele seja assim para mim, mas eu não quero que ele seja para o outro. A misericórdia de Deus tem que chegar para mim, mas ele não pode chegar para o outro. E nós estamos cheios de evento aqui, na palavra de Deus. Lembra do filho pródigo, que não é o filho pródigo, é a palavra do Deus misericordioso, que o mais novo, o mais velho, não queria que a misericórdia do pai se estendesse para o outro. E nós também somos assim. Então a gente precisa deixar Deus ser Deus. Quando eu digo que nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, é um Deus que nós manipulamos como marionete, e que o Deus está ali para fazer aquilo que nós queremos fazer, que ele faça por nós. Mas basta apenas agradecer, porque Deus já sabe, e sabe todos os dias, quando nós nos levantemos, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Portanto, deixamos Deus ser Deus, porque com certeza Deus deixa a gente ser a gente. Deus também não nos manipula. Eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas é sempre uma proposta, não é uma imposição. Paulo também não foi imposto a fazer a conversão. Paulo, quando faz o encontro, existia dentro dele, no coração, esse desejo desse encontro. E só por isso deu certo. Porque tem muita gente indo para a igreja, tem muita gente comungando e nunca se encontra com Jesus. Porque o que ele busca é o Deus que ele possa manipular. Não é o Deus que nos impele a sair e ao encontro do outro. Portanto, essa é a definição mais clássica que a gente pode dar sobre comungar a própria condenação. Porque quando eu comungo, eu estou dizendo: Deus, eu quero ser igual a você. Não no sentido dos anjos decaídos, mas eu quero fazer aquilo que você fez na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero cuidar do outro. Eu quero ser presença viva. Eu quero estar no meio, nas fileiras. Eu nunca quero estar acima. Um Deus acima é um Deus absurdo. É um Deus que a gente manipula. Deus é o Deus do meio. As nossas igrejas deveriam sempre ser circulares. Nunca um negócio, os de cima e os de lá de baixo. Não. Nós precisamos criar espaços que criem essa harmonia, esse cuidado, que todos nós somos iguais. Leigos e sacerdotes, religiosos, todo mundo. Somos todos, pois, convidados a fazermos acontecer o reino de Deus. Diogo Maria deixa Deus ser homem, Jesus Cristo, mas não deixa o homem ser pecador. Destrói o que criaste, o pecador, para que Deus salve o que ele criou, o homem. Está aí o nosso amigo fazendo a citação de Santo Agostinho.
muito bela. Então, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus cuidar da gente como Ele sabe que cuida. Ele tanto sabe cuidar que enviou o seu Filho Jesus. Eu não sei se estou me fazendo entender, se isso está fazendo sentido para cada um de vocês. Se fizer, guarde isso no coração de vocês, guarde isso com carinho e possa fazer algo, transformar o dia a dia de vocês, a maneira como vê a religião, a maneira como vê as comunidades, a maneira como vê a Eucaristia, a maneira como a gente vê Deus. Se isso fizer sentido para cada um de vocês, que vocês também possam ter a coragem de tempos em tempos também falar das suas experiências de espiritualidade, de encontro com Deus. Mesmo que esse encontro com Deus, essa espiritualidade, possa divergir com as que estão aí postas, que sejam diferentes. Porque mais importante do que aquilo que eu digo sobre Deus é o que Ele faz comigo. Porque Deus não se deixa manipular pelos meus desejos, por aquilo que eu quero que Ele faça. Deus é o que é. E nós precisamos acreditar. O Deus mais próximo que a gente tem da gente é o próprio Jesus Cristo. O Deus que se fez homem, o Deus que se encarnou, o Deus que se fez gente, porque ama a gente. Não é um Deus que quer ficar no alto, não é um Deus que quer ficar em cima, mas é um Deus que está perto da gente. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, propaguem essa verdade, essa fé. Se isso faz sentido para você, propague. O Deus que eu acredito é o Deus da vida, é o Deus do cuidado, não é o Deus da lei, não é o Deus do tem que fazer, não é o Deus dos dogmas, mas é o Deus do carinho, é o Deus do afago, da proteção. E o mesmo Deus que eu quero para mim, que cuide de mim, é o mesmo Deus que vai cuidar daquele ser humano que ninguém quer chegar perto. Que eu até digo que ele não é digno da misericórdia de Deus. Mas a universalidade da presença de Jesus no mundo, ou seja, a presença do próprio Deus no mundo, é que nenhum dos seus se perca. Que uma ovelha fora do redil é condição sine qua non para que o dono, o pastor, deixe as 99 que não precisam, não é porque ele é ruim, eles não precisam desse cuidado. E a gente acha que Deus tem que estar cuidando da gente o tempo todo. Nós estamos dentro do redil e querendo Deus ali o tempo todo, rezando para Deus estar ali. Já te ouvi, criatura. Agora vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai dar leite. Mas a gente está ali o tempo todo. Deus, não, eu preciso ir àquele lá, ó, aquele que não tem nada. Aquele que você não quer que eu vá ao encontro. Assim como o filho mais velho da parábola do Pai misericordioso não queria de jeito nenhum, não participou da alegria. E Jesus conclamando para ele, gente, venha participar dessa alegria comigo, venha participar. E nós às vezes não estamos dizendo, não, esse pode, esse não pode. E como nos comportamos às vezes como Paulo, antes da conversão, em nome da lei a gente tem que fazer ela acontecer, esse rigor, e isso tem que acontecer, e nos comportamos como o filho mais velho, tão perdido quanto o mais novo. Tão perdido, o filho mais velho não é o bonzinho que ficou em casa, não. Ele é tão perdido quanto o filho mais novo. Mas não é a ideia hoje falar dessa parábola, em outra oportunidade podemos falar. Mas eu também não vou me alongar muito, eu já vou encerrando. Mas basicamente era isso, falar um pouco sobre essa experiência que Paulo fez com o Filho de Deus, que fez com que ele enxergasse uma realidade tão profunda quanto a que ele acreditava que ele estava vivendo. Só que essa que ele está vivendo agora pós conversão, essa é a verdadeira. Tão verdadeira que ele deixou tudo. É tanto que ele diz mais adiante, olha, tudo que eu vivia lá é lixo, não presta. Viver para mim é Cristo. E ele chega no final e oxalá que cada um de nós possamos um dia ter essa mesma convicção. Não falar por falar, mas que tenhamos a mesma convicção. Para a gente viver é Cristo.
que o resto não tem importância. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quando eu digo isso, Cristo vive em mim, não é para que eu me isole. Se Cristo vive em mim, tenho eu que ter os mesmos desejos de cuidar do outro, das pessoas, do estrangeiro, do marginalizado, do indígena, toda a condição que nós estamos vivendo de marginalidade. Nós precisamos nos aproximar de quem precisa de fato. A Eusélia está dizendo parabéns, Marcos Paulo, é sempre uma bênção ouvir você. Antônio Neto, junto com a Eusélia, muito obrigado. É sempre também um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência com as pessoas. Marta, vida ativa, não é muito diferente de Maria, vida contemplativa, de fato. Gente, que bom, muito obrigado por vocês participarem desse momento. E eu acredito que as nossas escolas vivenciais desse ano, elas vão ser mais concisas. E eu gostaria de dizer o seguinte para vocês, leiam. O Antônio Neto, sei que está ouvindo por aí, eu tenho um projeto, eu não sei se pode dar certo ou não, mas a gente precisa, não tenho globalizar a esperança, globalizar a solidariedade. Nós precisamos também globalizar os conhecimentos. Nós precisamos também globalizar os livros que nós temos. É importante que nós, não é só ouvir o padre na homilia, não é ouvir só o mensageiro nas escolas vivenciais, não é só ouvir um jornal, que é importante estar antenado com tudo que está acontecendo, mas é importante a gente se debruçar nas boas leituras, termos em mente, entendermos a história da nossa igreja, entendermos a história dos santos, dos mártires, daqueles que foram incompreendidos. Por que a igreja, ou muitos ao longo da história, foram incompreendidos? É importante nós lermos e fazermos a leitura da história da igreja, das teologias modernas, da teologia do século XXI, das teologias da esperança, de José Comblan, de Multmann e de tantos outros teólogos, de John Sobrino, de Antônio Pagola, de Adroaldo Palaoro e tantos outros. Existem tantas revistas, existem tantos sites interessantes que a gente pode parar um pouquinho para ler uma boa leitura. Então que Deus continue nos abençoando, fazendo com que cada um de nós tenhamos essa coragem, essa vontade de estar. Esta parábola é maravilhosa e retrata a misericórdia de Deus conosco. Exato. Tem a ver com o ser humano, com todos eles de qualquer tempo. Para Deus não existe tempo. A parábola do Deus misericordioso, ou como comumente se fala do filho pródigo, é tão atual hoje quanto ela foi escrita. Portanto, meus irmãos, muitíssimo obrigado pela essa noite, pelo cuidado, o carinho, a disponibilidade para estarmos aqui nesse momento. Então eu gostaria de terminar também uma breve oração para que a gente possa ser sempre propagadores do Evangelho. E tem um detalhe, outro detalhe importante. A conversão, ela não é ato, ela é processo. Conversão dura a vida inteira, não adianta eu me convertir. Conversão é mudança de direção, beleza. E a partir daí? Paulo fez a história dele, Paulo fez a caminhada dele. Paulo percorreu comunidade depois de Jesus Cristo, mais do que Jesus Cristo, no sentido de ir ao encontro de comunidades, de lugares diferentes, de geografias diferentes. Paulo foi muito mais longe, mas impulsionado por Jesus Cristo. Porque ao contrário do que se pensa, a trajetória de Jesus ela foi interrompida por um grupo que se achava dono da verdade. E que nós também tenhamos cuidado para não nos acharmos os donos da verdade e matarmos o Evangelho de Jesus Cristo ainda hoje, no nosso tempo. Que Deus nos ajude, nos abençoe, cuide de cada um de nós e nos faça sempre capazes de ver com os olhos de Deus, de ver com os olhos de Jesus Cristo e de termos a mesma ternura
de Maria, de Marta, de todos os discípulos que sempre cuidaram, ainda que tinham contradição nas suas vidas, eles sempre souberam a importância de divulgar a palavra de Deus, o Evangelho, que é muito mais do que a letra, mas é um estilo de vida que perpassa e também se estende para além da religião em si. É importante participar da religião e da comunidade, mas a palavra de Deus, a força do Evangelho, perpassa toda e qualquer religião, porque é a força do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, que age onde quer e como quer. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Grande abraço, gratidão, um abraço especial em cada um de vocês. E estamos juntos. 2021 será também um ano de desafios, de nós nos encontrarmos, mas também de nós nos refazermos. Feliz vida todos os dias, meu irmão. Assim disse nossa irmã Marta, aquela que corta no texto. Deus nos abençoe. Lê a Marta. Deus te abençoe também, minha irmã Tamaraju. Obrigado pela presença de vocês, de Teixeira, de todos os que nesse momento participaram desse bate-papo. Não foi bem um bate-papo, porque às vezes a interação com essas redes sociais não é tão democrática como nós gostaríamos que fosse. Mas só para encerrar, para nós pensarmos que às vezes o absurdo, tem muita gente que enricou absurdamente nessa época da pandemia. Eu vi agora, depois eu vou colocar no grupo do MCC, esse estudo que foi feito das 1.000 pessoas mais ricas do mundo. Elas triplicaram ou duplicaram os seus rendimentos nos primeiros 3 meses da pandemia. O dono da Amazon poderia, acho que dar, dos 476 mil funcionários que ele tem, o que ele ganhou em 2020, ele poderia dar um bônus de 105 mil dólares para cada um deles, e mesmo assim continuaria tão rico quanto ele começou no início da pandemia. As 200 empresas mais rentáveis do mundo tiveram um lucro superior em não sei quantos bilhões de dólares, 3 vezes mais do que os 3 anos antes. Ou seja, em 2020, por conta da pandemia, e aí se aproveitaram disso, teve um grupo de empresários de empresas que ficaram mais ricos e mais lucros em um ano do que na média dos 3 anos anteriores. Portanto, meus irmãos, a pandemia não é democrática. Infelizmente, nós precisamos cuidar uns dos outros. É preciso globalizar a esperança, é preciso globalizar a solidariedade. Porque tem muita gente enricando, tem muita gente se vangloriando com a desgraça dos outros. Que a gente não se sinta assim, que eu não seja indiferente à dor do outro, lembrar Mercedes Sosa no canto. Só peço a Deus que eu não seja, que a morte, que as quantas vidas não me sejam indiferentes, as que foram, que a guerra, que a tortura, que tudo de ruim que existe nesse mundo que não me seja indiferente, que eu seja cuidador do mundo, assim como Jesus o fez. Deus abençoe e uma boa noite a cada um de vocês, que Deus possa abençoar, proteger e ampliar cada vez mais o grau de cada um de vocês de sensibilidade, solidariedade e cuidado para com a humanidade. Grande abraço, Deus nos abençoe hoje e sempre.